Olá a todos! Nessa aula, nós vamos estudar o cálculo de limites usando as suas propriedades. Então, a motivação dessa aula é, agora sim, calcular de forma mais prática limites de funções. Então, assim, para conseguirmos realizar esse procedimento de maneira mais prática, nós precisamos estudar algumas propriedades. Então, aqui nós vamos considerar K uma constante e nós vamos supor que o limite quando x tende a p, o f de x, e o limite quando x tende a p da g de x existem. Então, ao supor a existência desses dois limites, eu posso afirmar que o limite quando x tende a p da f mais g é o limite da f mais o limite da g. O que eu falei para a soma vale para a subtração. Se você tiver, por exemplo, k vezes uma função, onde k é uma constante real, você pode jogar essa constante para fora do limite. Limite do produto é o produto dos limites, repetindo, desde que cada um desses limites possa existir. Essa informação é muito importante. E se o limite da g for diferente de zero, ou seja, quando x tende a p da g de x for diferente de zero, você ainda tem que limite de f sobre g é o limite da f sobre limite da g. Então, com base nessas propriedades que eu não vou demonstrar nesse vídeo, talvez eu vou demonstrar num outro vídeo avulso, boa parte dessas propriedades, até porque precisamos de uma definição formal de limite que ainda não temos. Vamos fazer um exemplo. Então, aqui estamos com o gráfico da nossa função f de x e o gráfico da nossa função g de x. E o exercício pede para calcularmos, por exemplo, limite quando x tende a zero pela esquerda de f mais g, pela direita de f mais g, quando x tende a zero e quando x tende a 1. Então vamos começar aqui analisando cada uma das etapas. Então vamos começar primeiramente pela f, calculando o limite quando x tende a zero pela esquerda da f de x. Então, analisando graficamente, o que nós temos é o seguinte. Você pega valores de x próximo de zero, à esquerda, e observa o que está acontecendo com a f de x, ou seja, o que está acontecendo com a coordenada y. Então, dá para visualizar graficamente que quando o x está próximo de zero pela esquerda, o y está próximo de 1. Então, esse cara aqui vai dar 1. Se nós quiséssemos, vou até copiar e colar essa informação aqui, calcular o limite quando x tende a zero pela direita da f de x, observe graficamente que vai dar 2. Já aproveitando essas duas informações, eu vou até encolher um pouco aqui, deixar aqui no canto. Como os limites laterais são diferentes, ou seja, quando x tende a zero pela esquerda, está dando um resultado. Quando x tende a zero pela direita, o resultado é outro. Então, a gente já pode afirmar que o limite quando x tende a zero da f de x não existe. E aí a gente usa esse símbolo aqui, ó, não existe. Por quê? Porque para existir, tanto a esquerda quanto a direita tem que se aproximar de um mesmo y. Só que aqui aproxima-se de y diferentes. Então, já, vamos dizer assim, extraímos as informações básicas da f. Vou deixar aqui no canto de standby. E vamos fazer o mesmo para g. Então, no caso da g, limite quando x tende a zero pela esquerda da g de x, olhando graficamente, quando x se aproxima de zero, o nosso y se aproxima de menos 3. Fazendo essa mesma conta agora, só que olhando para a direita, percebe-se rapidamente que ao se aproximar de x por zero pela direita, o resultado também é menos 3. Como os limites laterais deram o mesmo resultado, já posso afirmar que limite quando x tende a zero da g de x é igual a menos 3. Então, vou pegar essa informação aqui, vou guardar aqui no bolso, né? Vamos colocar assim. Pegar essa informação que está aqui em cima e vou colocá-la aqui embaixo para resolvermos os exercícios. Então, posicionando aqui as contas, o que nós obtemos é o seguinte.
deixar aqui mesmo. Vamos fazer aqui de verde. Limite quando x tende a zero pela esquerda da f mais g. Isso aqui é o limite. Quando x tende a zero pela esquerda da f, mais limite com x tende a zero pela esquerda da g de x. E eu vou continuar a conta aqui em cima, só por uma questão de organização. Mas continuando a conta aqui em cima, nós vamos obter o quê? Que o limite da f quando x tende a zero pela esquerda dá 1, mais o limite da g quando x tende a zero pela esquerda vai dar menos 3. Então, 1 menos 3, nesse caso, vai dar menos 2. Só foi possível separar os limites porque cada um desses limites existem. Deixarei como exercício vocês resolverem quando x tende a zero pela direita e um comentário sobre a questão número 3. Se o limite aqui da soma existisse, você poderia separar na soma de limites. Porém, como o limite quando x tende a zero da f não existe, você pode concluir aqui que esse limite também não existe. E quando x tende a 1, bem, vamos olhar graficamente. Opa! Quando x se aproxima de 1, no caso, a f vai dar 3, a g vai dar menos 2, então 3 mais menos 2 dá 1. Então aqui eu fui um pouco mais direto, só para vocês visualizarem que já somos capazes de usar as propriedades básicas de soma, multiplicação, subtração para calcularmos limites. Isso é bem útil na hora de resolver na prática. Só que temos mais ferramentas ainda a desenvolver. Então, nesse caso, vamos para um teorema que ajuda na nossa vida. É a propriedade da substituição direta que diz o seguinte: se f for uma função polinomial, ou seja, uma função f de x sendo um polinômio, exemplo de um polinômio, vamos colocar aqui na cor branca, 3x ao cubo menos 2x mais 5, isso é um polinômio. Ou uma função racional, exemplo de uma função racional. O que é uma função racional? É uma fração polinômios. Então eu posso pensar, por exemplo, x ao quadrado menos 1 aqui embaixo. Essa função é uma função racional. Se uma função f é polinomial ou racional e estiver no domínio da f, como assim? Por exemplo, aqui, limite quando x tende a p da f de x ser igual a f de p. O que o teorema basicamente está dizendo é o seguinte: vamos pegar o p igual a 2. Você pode substituir o x por 2 aqui? Pode, porque aqui você vai ter 2 ao quadrado 4, 4 menos 1, 3. Então, o 2 faz parte do domínio dessa função. Então, o limite dessa função, quando x tende a 2, é você literalmente substituir o x por 2. Agora, x igual a 1 faz parte do domínio dessa função? Não, não faz parte. Por quê? Porque você vai ter um denominador zero aqui. Então, o que esse teorema está dizendo é o seguinte: que se a sua função for um polinômio, para calcular o limite, basta substituir o valor de x por p. Se for racional, você vai dividir no seguinte caso: se p fizer parte do domínio da função, você substitui o x por p, que nem aqui eu substituí por 2, por exemplo. Se não fizer, você não pode fazer muita coisa. Na verdade, você vai ter que fazer alguma manipulação. Para fazer essa manipulação, nós vamos precisar pegar carona no teorema que está aqui abaixo. Se f de x for igual a g de x em um intervalo i que contém p, então o limite quando x tende a p da f de x é igual ao limite quando x tende a p da g de x. Então, basicamente é o seguinte: se você tem duas funções que são iguais e em torno de um intervalo que contém p, não necessariamente que seja igual a p, mas em torno desse intervalo que seja, até eu esqueci de colocar aqui, exceto possivelmente em P, então você pode afirmar que os limites são iguais. Qual a importância desse teorema? Vamos pegar um exemplo numérico aqui para visualizarmos esse cenário. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pensar no seguinte limite. Limite quando x tende a 1, x menos 1 sobre x ao quadrado
menos 1. Então, o que, que o teorema está querendo dizer? Bem, vamos lá. Vamos pegar, conta aqui, né? Limite quando x tende a 1, x menos 1, x ao quadrado menos 1. Esse camarada aqui, ele é exatamente igual a limite quando x tende a 1. X menos 1 eu vou repetir, só que observe que no x ao quadrado menos 1, eu posso fatorar ele como x menos 1 vezes x mais 1. Por que isso? Estou usando a seguinte propriedade. Estou usando que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a mais b. Algumas pessoas devem estar perguntando, nada a ver, você não está usando isso, professor. Estou usando. É porque nesse caso o a é igual a x, o b é igual a 1. Lembrando que 1 é igual a 1 ao quadrado. Então, fiz essa fatoração, e aí o que, que acontece? Eu posso cortar x menos 1 em cima e embaixo? Sim ou não? Já que é a mesma expressão. E aí que está o detalhe. Rigorosamente falando, pensando assim, se eu não coloco o limite, digamos que eu estou nessa expressão aqui, ó, x menos 1, sem o limite, x menos 1, x mais 1. Aí eu afirmo que isso aqui, eu corto x menos 1 em cima e embaixo, vai dar 1 sobre x mais 1. Eu não posso fazer isso. Por que, que eu não posso fazer isso? Porque do jeito que está escrito aqui, dá a entender que a função da esquerda é igual à função da direita. Isso não é verdade. Por quê? Lembre-se do conceito de função. Você precisa domínio, o contradomínio, no caso vai ser sempre conjunto de números reais, tudo bem, e você precisa da lei. O problema é que o domínio da função da direita não é o mesmo domínio da função da esquerda. O domínio dessa função seria o conjunto de todos os números reais, exceto x igual a menos 1. Aqui seria exceto x igual a menos 1 e exceto x igual a 1. Ou seja, você pode substituir x por 1 aqui, mas aqui você não pode. Então, essas funções não são iguais. Isso aqui é falso. Porém, pelo teorema acima, observe o seguinte. Se você olha para o intervalo i, que contém 1. Então, vamos marcar aqui um intervalo i. Bem, você tem o número 1 aqui. Você tem um intervalo i aqui que contém 1. Você consegue montar um intervalo ali de tal modo que, para todo x dentro desse intervalo, exceto 1, essas duas funções sejam iguais. Por que, que você pode afirmar? Porque, por exemplo, no caso x igual a 1, você teria um zero sobre zero. Você não pode dividir por zero em cima e embaixo. Mas se você pensar no x igual a 1,1, aqui não vai dar zero, aqui não vai dar zero. Vai dar, no caso, 0,1 sobre 0,1. E aí você pode dividir por 0,1 em cima e embaixo. Ah, se fosse 0,01, assim, 1,001. Mesma coisa. Você, como vai ser diferente de zero aqui, porque você não está substituindo x por 1, você vai poder dividir em cima e baixo por x menos 1. Então, por isso que aqui, o que, que acontece? Quando eu estou calculando o limite, quando x tende a 1, eu estou avaliando os valores de x que são próximo de 1, mas não igual a 1. Você não quer x igual a 1, mas você quer x próximo de 1. Então, como você está dizendo que o x tem que ser próximo de 1 e não pode ser igual a 1, aí sim você pode cortar. Porque aí, nesse caso, a nossa f seria essa função e a nossa g seria a função já com o corte. Então, isso aqui seria limite, quando x tende a 1, aí divide por x menos 1 em cima e embaixo. Vai ficar 1 sobre x mais 1. E essa função aqui nós sabemos calcular o limite. Por quê? Porque 1 faz parte do domínio dessa função. Usa a regra da substituição direta. Então, se substituirmos x por 1, isso aqui vai dar 1 sobre 1 mais 1, que dá 1 sobre 2. E esse exemplo, ele é justamente o mesmo exemplo da videoaula passada. Eu usei o computador para poder calcular o limite. Agora nós temos uma ferramenta mais formal para calcularmos o limite. É basicamente você ir fatorando, desenvolvendo as contas, simplificando ali, simplificando acolá, e tirar as conclusões usando a regra da substituição direta. É claro que, ao longo das próximas aulas, nós vamos estudando mais técnicas, mais exercícios. Inclusive, eu peço que curta o vídeo para poder estimular, vamos dizer assim, a continuação do curso. Próximo exemplo, vamos reforçar esse conceito, só que agora eu já vou mais direto.
vamos dizer assim, mais no dia a dia mesmo. Então aqui, limite, quando x tende a 5, da função 5 mais x ao quadrado menos 25 sobre x. Então vamos lá. Você sempre tem que manter o limite. Não tem jeito. Se você quiser não colocar o limite, você teria que ter um certo cuidado na escrita, mas eu recomendo colocar o limite sempre, porque se você não colocar, vai estar errado, conceitualmente falando. Então, eu até sugiro que façam isso. Aqui nós vamos usar produtos notáveis. Vamos relembrar um pouco, né? A gente tem aqui a mais b ao quadrado. Você vai usar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Nesse caso, o nosso a é 5, então vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que nesse caso é o 5, então 2 vezes 5 é 10, vezes o segundo, que é o x, mais o quadrado do segundo, menos o 25 que está aqui, sobre x. Então, continuando a desenvolver a conta, que vai ficar limite, quando x tende a 5, o 25 corta com 25, vai sobrar apenas 10x mais x ao quadrado sobre x. E o que acontece? Se você substituir o x por 5, aqui dava até para substituir o x por 5 direto, né? Porque aí não precisaria dessa conta toda. É algo que eu não me atentei. Na verdade, vou até mudar um pouco o exercício. Eu acho que eu acabei errando a digitação, por isso que deu esse problema. Aqui minha intenção era x por 0, né? Então só corrigir o exercício. Mas o x por 5, era só substituir o x por 5 e estava tudo certo. Mas é que quando você troca o x por 0, você vai ter um denominador 0. Então eu acabei indo no piloto automático. E aí quando você troca o x por 0 em cima, vai dar 25 menos 25, 0. E aqui vai dar 0 sobre 0. E aí por isso que você não pode desenvolver. Então vou manter aqui o x tendendo a 0, que corresponde ao nosso exercício. Então aqui nesse caso, quando x tende a 0, você coloca o x em evidência. Então aqui vai ficar 10 mais x sobre x. Agora você, como x não é 0, então você pode cortar x em cima e embaixo. O x ele é próximo de 0, não é 0. Então você pode cortar o x, então vai ficar limite quando x tende a 0 da expressão 10 mais x. Como aqui o 0 faz parte do domínio da função, troca o x por 0, então aqui vai dar 10 mais 0, que é 10. Então, nós temos aqui mais um exemplo, onde nós vamos ter limite quando x tende a 1 da g de x, sendo que isso aqui acontece. Só que observe, você tem uma regra se x é diferente de 1, você tem uma regra se x é igual a 1. Só que aí nesse caso, como você quer o limite quando x tende a 1 da g de x, então você não está avaliando os valores de x que são iguais a 1, só diferente. Então isso aqui é exatamente o limite quando x tende a 1. O que acontece quando x é diferente de 1? X mais 2. Você troca o x por 1, então vai ficar 1 mais 2, que é 3. Agora, esse exercício aqui, limite quando x tende a 3, peço que vocês tentem resolver, tentem desenvolver essa questão. Qualquer dúvida, podem deixar aqui no comentário, se conseguiram, se não conseguiram. A dica que eu dou é pensar em fatorar essa expressão. Então, peço que curta o vídeo. Qualquer coisa, nas próximas videoaulas nós vamos resolvendo mais exercícios. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.